Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Você Sabe o Significado do Nome de Seu Time da NFL? A gente resolveu usar essa volta da NFL, tá todo mundo morrendo de saudades aí, para juntar o mundo do inglês com o mundo dos esportes americanos. A gente quer criar muito conteúdo voltado para o esporte americano, que a gente sabe que é uma coisa que o pessoal está curtindo, está aumentando demais a popularidade, sempre com uma vertente de coisas interessantes que a gente possa linkar com o inglês. Então, essa série a gente vai em 8 vídeos, um vídeo para cada divisão da NFL. A gente vai discutir a origem do nome dos times e por que o time é chamado daquele jeito, se foi um concurso, o que significa. Então, é um conteúdo aí diferente do que você está acostumado. A gente sim vai dar o nosso pitaco em alguma coisa, vai falar do time esse ano, mas é mais a questão histórica mesmo, da origem dos nomes dos times da NFL. E hoje, vou adicionar aqui na transmissão, de quem que a gente vai falar? A gente vai falar da NFC North. É uma divisão bem histórica, com times aí bem históricos. Não necessariamente times bons hoje em dia. Tem alguns sim que são muito bons, mas de uma história muito grande. De cidades aí que vivem e respiram o futebol americano. Então, o primeiro time que a gente vai falar, o Chicago Bears. Time histórico aí da NFL. Então, quando o craque do time, George Halas, comprou o time em 1922, e como o time de futebol americano jogava no mesmo estádio do time de beisebol, Wrigley Field, ele decidiu adotar o nome Bears, ursos, né, para manter o mesmo tema, pois o nome do time de beisebol, que até hoje é esse nome, que joga em Wrigley Field, é o Cubs, que é a palavra usada quando a gente quer falar de um bebê urso. Então, o Cubs era o bebê urso, time de beisebol, time de futebol americano eram os Bears, aí os ursos adultos. Hoje eles não jogam mais em Wrigley, jogam no estádio mais no centro da cidade, mas para quem for para Chicago e quem curte beisebol, Wrigley Field é uma experiência única, realmente é uma experiência única. Para a galera aí da minha idade ou que curte filmes mais antigos, Vivendo a Vida Doidado com Matthew Broderick, tem uma cena bem famosa aí passando no estádio de Wrigley. E o Bears foi campeão do Super Bowl em 1985, num time divertidíssimo que ficou conhecido aí por vídeos musicais. Procura aqui no YouTube o Shuffle do Chicago Bears 1985, você vai se matar de rir. É muito engraçado mesmo o vídeo que eles fizeram e muitas propagandas. Então eles tinham jogadores bem exóticos, tinha o Refrigerator Perry, que era um jogador gigante e que chegou a marcar alguns TDs, o QB era todo bom vivant. Então, tem uma história aí, mas nos últimos anos, teve uma temporada, na final da década de 90, início dos anos 2000, teve alguns anos legais, muita força na defesa, mas é um time que está buscando o seu quarterback. Então, eles draftaram o Justin Fields 2 anos atrás, vamos ver a evolução do Justin Fields esse ano. Ano passado, realmente, o time estava bem fraco, então, o técnico foi demitido. A torcida de Chicago está realmente esperando o seu QB há muitos e muitos anos. Praticamente, tipo, eu como torcedor do Dolphins, a gente tá esperando um QB desde a época do Dan Marino, acho que eles estão esperando há mais tempo ainda. Falando do Detroit Lions, que é um time que, cara, não consegue se encaixar, mas foi o time do Hard Knocks esse ano, né, que é o documentário aí da HBO, que passa, acho que também tá no aplicativo da NFL, da pré-temporada, mostra todos os detalhes de como funciona aí uma pré-temporada da NFL. É o time que você sempre vai ver jogar no dia de ação de graças, né? Então é bem famoso por isso. É um time que teve talvez um dos melhores jogadores que eu vi jogar, o Barry Sanders, um running back fantástico. Mas é um time que não ganha muito tempo, esse é o ponto. Então, tem um técnico lá que agora está criando um estilo. Para mim, tem a maior cara, assim, em comparação com o futebol brasileiro, o maior jeitão de Filipão, assim. Então, está tentando criar aquela coisa focada em garra, focada em jogadores que realmente querem, tomara que dê certo aí no futuro. Mas falando no nome especificamente, originalmente chamado de Spartans, quando foi comprado pelo empresário George Richards e movido de Portsmouth, Ohio, para Detroit. Então o time foi chamado de Lions, Leões, né? Como uma derivação do popular time de beisebol da cidade, o Tigers, né? Os Tigres. Então, mantendo a característica de times nomeados aí através de animais felinos poderosos e ferozes. Então, você tem o Tigers no beisebol, você tem o Lions no futebol americano.
todos os 4 títulos do Lions foram conquistados antes da fusão entre a NFL e a AFL em 1970. Então, os títulos foram 35, 52, 53 e 57. Nem eu era nascido ainda. Agora, falando em time histórico, a gente tem o Green Bay Packers. Aí um time de uma história gigantesca. Então, você deve estar pensando assim, por que um dos times mais populares da NFL tem o nome de Packers? Cuja tradução em português seriam os empacotadores. Então, o fundador do time, Earl Lambeau, ele trabalhava para a Indian Packing Company, que patrocinou o time em seu início e fornecia todo o equipamento aos jogadores. A empresa faliu, mas o apelido ficou. E o Packers venceu o primeiro Super Bowl, disputado na temporada de 66, jogado em 67, né? Então, sempre que a gente está falando nesses vídeos dos títulos, a gente está falando da temporada, não do ano, porque normalmente o Super Bowl é no início do ano posterior, né? Janeiro ou fevereiro. E também venceu em 67, 96 e 2010. Tem os melhores quarterbacks ainda da liga, apesar de ser um cara controverso, né? O Aaron Rodgers, mas ele ainda é fantástico, né, do ponto de vista de talento. E falando que Green Bay é uma cidade bem pequenininha e é um time que é atípico porque os sócios são os donos do time. É diferente de praticamente todos os outros times de esportes americanos, que você tem o dono, você tem um grupo de donos, esse não. Você tem milhares de sócios que são os donos do time. E para quem reclama de escassez de ingressos para ver jogo aí do seu time predileto, a fila de espera para season tickets, que são os ingressos de temporada, para você poder ver todos os jogos da temporada do Packers, é em média, aí estava em média de 25, 30 anos. Então, a cidade respira o Green Bay Packers. O último time dessa divisão que a gente vai falar é o Vikings, o Minnesota Vikings. Então, o time de Minnesota, que se juntou à NFL em 1961, escolheu o nome Vikings porque representava uma pessoa agressiva, com vontade de vencer, e também honrava as tradições nórdicas da região. Foi o primeiro time profissional dos Estados Unidos a ter o nome do estado e não o nome da cidade. Então, Minnesota é o nome do estado. A cidade ali é Minneapolis, tem Minneapolis, St. Paul, fica tudo ali um do ladinho do outro. O estádio é fantástico, gente. Esse estádio eu conheci, é muito legal. A cidade é muito legal. Uma vibe boa, cervejarias legais, comida boa. Para quem curte, só que eu recomendo ir antes do inverno de verdade, porque realmente fica muito frio mesmo. E, curiosidade de entretenimento, né, uma série que eu adorei assistir na época, o How I Met Your Mother, era o time predileto do Marshall Eriksen, um dos personagens principais da série, e esse fato foi discutido várias vezes aí na série, eram feitas várias piadas, várias brincadeiras por causa disso. E é isso, gente, falando em desempenho aí da NFL, que tal medir o desempenho do seu inglês? A gente tem o serviço de avaliação de inglês profissional focado realmente em inglês que você vai usar no dia a dia do seu trabalho. Totalmente online, você vai executar, você vai se inscrever, você vai executar tudo online. No final do processo, a prova é completa. Tem questões de gramática, questões de listening, questões de reading, questões de escrita. Realmente é uma avaliação completa de inglês profissional. No final, você recebe um relatório detalhado com mais 50 categorias para identificar realmente onde estão as suas deficiências, onde você precisa melhorar. Você recebe um certificado, você recebe um score que você pode compartilhar aí com o seu empregador atual, para mostrar, realmente comprovar o seu nível de inglês, ou num processo aí de recrutamento que você tiver uma empresa multinacional, uma empresa internacional, realmente é um baita de um diferencial. O feedback que a gente tem recebido dos nossos clientes é isso. Tem sido um diferencial nos processos de recrutamento, tanto para a empresa quanto para o profissional. E a gente está aproveitando esse início de temporada de NFL para conceder um desconto exclusivo. Então, basta usar o código NFL 2022 para 25% de desconto. Então, está aqui o link da página, da nossa avaliação de inglês profissional. Você não precisa aí ficar copiando no papel. Então, o link também está na descrição aqui do vídeo. Lá tem um campinho o cupom de código de desconto. Basta colocar NFL 2022 e você vai receber 25% de desconto. E se você quiser saber mais sobre o nosso serviço, basta entrar no nosso site certificaçãodeingles.com.br, tem todos os detalhes de como funciona. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês aí nos próximos vídeos da nossa série de nomes e times da NFL. Valeu!